Antes de comprar um ar-condicionado, frigorífico, congelador ou qualquer outro dispositivo de refrigeração, a principal questão a colocar é: qual é o tipo de compressor? Estes dispositivos estão sempre disponíveis em 3 modelos diferentes: velocidade única ou regular, inversor e baixa tensão. Neste vídeo, iremos comparar os 3 tipos e o que esperar de qualquer dispositivo que possua cada tipo de compressor. Veja bem, o compressor é o coração do dispositivo e vai determinar a durabilidade e a eficácia do frigorífico, do ar-condicionado ou do congelador. A comparação será feita com base na velocidade de refrigeração, consumo energético, peso e tamanho, durabilidade e defeitos, vida útil global e, sobretudo, custo. Antes de continuarmos, lembre-se de se inscrever para receber dicas úteis e avaliações de produtos que ajudam a evitar erros de compra. Esteja também atento aos links de desconto na descrição de frigoríficos, aparelhos de ar-condicionado e congeladores que recomendamos com base em inquéritos e feedback dos utilizadores. Então, vamos lá. O compressor basicamente aciona o sistema como um coração. Portanto, se gosta do frigorífico, do congelador ou do ar-condicionado, dependerá do tipo de compressor. O tipo mais comum, que é o compressor de velocidade única ou normal, não tem nada de especial. Funciona a uma velocidade única fixa de cerca de 3.600 RPM. E quando a temperatura de arrefecimento desejada é atingida, desliga-se, e assim que a temperatura volta a subir, volta a ligar e repete o ciclo indefinidamente. Sabe que o dispositivo tem este tipo de compressor se ligar e desligar continuamente em intervalos regulares. Também, devido à sua velocidade constante, produz muito ruído e vibração. O compressor do tipo inversor, por outro lado, utiliza um motor de velocidade variável, pelo que a velocidade do compressor pode ser constantemente ajustada de acordo com a temperatura do ambiente a arrefecer. Ao contrário dos compressores normais, que simplesmente ligam e desligam, funcionando em plena capacidade, o tipo inversor utiliza um circuito inversor através de um controlador de motor para ajustar a velocidade do compressor de acordo com a temperatura. Isto significa que o compressor quase nunca funciona em plena capacidade. Prefere funcionar mais devagar e manter a temperatura, em vez de funcionar em plena capacidade e depois desligar e voltar a ligar. É por isso que os aparelhos de ar-condicionado, frigoríficos e congeladores inverter são mais silenciosos, poupam energia e produzem menos vibração. Os compressores de baixa tensão, por outro lado, são muito semelhantes aos compressores inverter, mas podem funcionar com até 170 volts. São concebidos especialmente para países do terceiro mundo com problemas energéticos. Então, qual é melhor? Em termos de velocidade de arrefecimento, estamos a falar do tempo que demora a atingir a temperatura desejada. Quando ligados, os compressores, frigoríficos e aparelhos de ar-condicionado normais arrefecem mais rapidamente porque funcionam a velocidade máxima e fixa, podendo atingir a velocidade máxima instantaneamente. Os modelos inverter e de baixa tensão reduzem constantemente a velocidade do compressor à medida que a temperatura desce, até que esta estabilize. Isto demora mais tempo em comparação com o modelo de compressor normal, mas o funcionamento é mais suave, gradual e estável. A maioria dos aparelhos de ar-condicionado e frigoríficos inverter oferecem uma opção de congelação rápida, que simplesmente aciona o compressor até a capacidade máxima inicialmente, mas esta opção nem sempre está disponível e não foi concebida para uma utilização contínua. Portanto, se possui uma empresa de câmaras frigoríficas que envolve artigos perecíveis e que muitas vezes precisam de ser arrefecidos instantaneamente,
o compressor normal de velocidade única seria um bom investimento. Só tem de lidar com o zumbido e com os procedimentos regulares de manutenção. O modelo de velocidade única é o vencedor aqui. Quando se trata de consumo de energia, os aparelhos com compressor de velocidade única ou normal fornecem a potência total ao compressor instantaneamente durante o funcionamento. Isto significa que toda a carga do compressor deve ser suportada pela fonte de alimentação e também a potência de arranque para fazer o compressor funcionar. Cada vez que desliga e liga, deve ser fornecida. Por outro lado, o compressor inverter quase nunca funciona à velocidade máxima ou consome toda a potência necessária, pois possui um controlador de motor para ajustar a velocidade do compressor de acordo com a temperatura desejada e poupar bastante na fatura da eletricidade. Considerando também que o compressor é alimentado por um motor BLDC através de um circuito inversor, a corrente de arranque e a tensão não são realmente um problema. Nos aparelhos de ar-condicionado split inverter, a placa de circuito do variador também controla a velocidade do ventilador exterior entre 400 e 950 RPM, juntamente com o compressor. A velocidade também é regulada de acordo com a temperatura para poupar energia. Ao contrário do modelo de velocidade única, que utiliza um ventilador externo de velocidade única, que opera constantemente a 800 RPM e desliga juntamente com o compressor, aumentando a necessidade de energia inicial. Isto torna os aparelhos de ar-condicionado, frigoríficos e congeladores inverter até 40% mais econômicos do que os modelos convencionais. Portanto, se precisa de um ar-condicionado, frigorífico ou congelador para a sua casa, especialmente se estiver em bairros ou países com tarifas de eletricidade elevadas, evite qualquer dispositivo com velocidade única compressor. Além disso, se tiver uma fonte de alimentação independente, provavelmente solar ou um pequeno gerador, os compressores inverter seriam uma boa opção. Bons exemplos são as séries Thermocool GenPal e LG GenCool. Os compressores de baixa tensão, por outro lado, possuem um regulador de tensão e são também bons na poupança de energia, podendo atingir até 100 watts de potência nominal. A única vantagem que tem sobre os compressores inverter é a baixa tensão e o funcionamento sem estabilizador. Embora também encontre esta característica em dispositivos de compressores inverter, os compressores de baixa tensão são concebidos para funcionar eficazmente, mesmo em situações de baixa tensão. Apesar destas características, os compressores inverter continuam a ser os que mais energia poupam até a data. Em termos de peso e tamanho, os compressores inverter são 20% mais compactos do que o tipo normal, pesando cerca de 9,5 kg, em oposição aos compressores de velocidade única, que pesam cerca de 17,9 kg. Isto significa que um frigorífico, congelador ou unidade de ar-condicionado exterior com um compressor de velocidade única seria 20% mais pesado do que um compressor de baixa tensão ou um inversor. Em termos de vida útil global, o compressor de velocidade única ou convencional realiza muitos arranques e paragens, arrancando à velocidade máxima. Isto provoca muito desgaste no compressor e noutros componentes do sistema de refrigeração. O mesmo não acontece com o compressor inverter, que opera de forma lenta e constante. Por esta razão, os aparelhos com compressores inverter não requerem muita manutenção em comparação com seus equivalentes de velocidade única. Se não puder suportar a manutenção regular destes aparelhos, evite os compressores de velocidade única. Simplesmente opte por um inversor ou de baixa tensão. Em termos de durabilidade e defeitos, os aparelhos com compressores de velocidade única provavelmente desenvolveriam fugas no evaporador e também no condensador ao longo do tempo,
devido à operação repentina de ligar e desligar, tornando-os menos duráveis neste aspecto. Considere também que o próprio compressor se desgastaria com o tempo devido à velocidade constante. No entanto, quando se trata de falhas elétricas, apresenta o menor número de componentes elétricos, tornando o tipo inversor o mais vulnerável. Em resumo, se utiliza compressores comuns, prepare-se para substituir peças mecânicas e corrigir fugas. Mas se utilizar um inversor ou um tipo de baixa tensão, prepare-se para substituir as placas de circuito impresso, PCB. As falhas elétricas são bastante raras em comparação com as falhas mecânicas, pelo que os modelos de velocidade única são ainda os menos duráveis, com a vida útil mais curta. Portanto, para a parte que todos esperávamos, que é o preço. Bem, quando se trata de preço, os aparelhos com compressores comuns de velocidade única são mais baratos e fáceis de fabricar, uma vez que contém menos componentes eletrônicos, sem regulador de tensão, controlador de motor ou placa de circuito impresso do variador. Por outro lado, os modelos de baixa tensão são um pouco mais caros, enquanto os modelos com inversor são os mais caros. A diferença de preço pode variar de 20% a 60% para capacidades semelhantes. Portanto, se possui uma casa de férias ou um luxuoso trailer, onde não ficará por muito tempo, pode considerar aparelhos com compressores de velocidade única. Isto porque são mais acessíveis e podem proporcionar um arrefecimento rápido. Além disso, como não estão sempre a funcionar, não terá problemas com os custos de manutenção, basta garantir uma boa fonte de alimentação. Para uma casa ou empresa com um orçamento limitado, especialmente com fornecimento de energia limitado ou com receio de contas de eletricidade, opte por aparelhos com compressor inverter. Podem ser um pouco mais caros na hora de os comprar, mas poupariam toneladas de contas de eletricidade e o tipo da manutenção já não seria seu amigo. Basicamente, expulsa-o da sua descagem rápida. Em terceiro lugar, se vive em determinados locais, especialmente em África, onde existem situações instáveis ou de baixa tensão na rede elétrica, os aparelhos com compressor de baixa tensão foram concebidos especialmente para si. A situação instável de energia não causaria danos a estes aparelhos e funcionariam nas condições de energia mais difíceis. Regulariam a voltagem internamente, sem a ajuda de estabilizadores, e também funcionarão bem com os seus geradores. Por falar em geradores, os compressores inverter também funcionam bem com geradores mais pequenos para quem os utiliza. Faça like e subscreva para mais dicas de compra, avaliações de produtos e comparações. Eu sou o Justin, tchau.